Olá! O Antagônico recebe hoje o juiz Lípio Moura, presidente eleito da Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Lípio, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter atendido o convite do Antagônico. E eu começo te perguntando, a gente sempre nos nossos entrevistados, a gente fala um pouco da história, né? Tu, até chegar à presidência, foste candidato na eleição passada, mas me fala um pouco da tua história. Começaste já com, tratou com advogado, foi promotor, como é que foi? Vamos começar do início. Certo. Em primeiro lugar, Evandro, uma honra estar aqui, né? Uma satisfação fazer parte desse seleto grupo de entrevistados que o Antagônico tem até aqui. Sei da importância desse canal para o jornalismo paraense, então é um motivo de satisfação estar aqui. Obrigado. Como tu falaste e tu acompanhaste muito bem isso, eu fui candidato já à MEPA na eleição anterior, né, e foi vencida pelo Adriano Seduvim, que exerceu aí durante 3 anos essa presidência. E completo esse ano, aliás, hoje na presidência da MEPA, mas completo esse ano 19 anos de carreira na magistratura. Comecei em 2004 como juiz substituto ainda, né? Começou bem novo, né, rapaz? Eu passei no concurso, na verdade, com 23 anos, assumi com 25 e fui para Marabá. Fui substituto lá em Marabá durante 4 anos. Mas tu chegou a atuar como advogado, não? Atuei muito pouco, atuei entre 2002 a 2004, aquele período ali que eu estava aguardando, na verdade já estava aprovado no concurso de juiz e fiquei aguardando ser chamado para tomar posse. Mas já era uma ideia, desde o início? Começaste a estudar na faculdade, então já era ser juiz? Para te ser bem sincero, eu sou chamado egresso do Ministério Público. Fui estagiário no Ministério Público do Estado do Pará, que foi uma experiência muito importante para a minha formação acadêmica e depois formação profissional. Fui por muitos anos estagiário do Dr. Luiz Otávio Bandeira Gomes, chamavam de Bandeirinha para ele, hoje falecido. E a minha pretensão, se eu pudesse escolher naquela época, eu seria promotor de justiça. Seria promotor de justiça. Tentei fazer um concurso só do Ministério Público no Amapá, que não teve, no período que eu me formei, não teve concurso aqui. E aí acabei não passando no Amapá e logo em seguida abriu a vaga da magistratura. Eu não tinha uma proximidade com a magistratura naquela época, porque eu me formei ali no Ministério Público, como estagiário, acompanhando o doutor Bandeira e algumas outras promotoras que eu estagiei hoje, as que estão na ativa, a doutora Luísa Borborema, doutora Florinda Furtado, que hoje é aposentada. Trabalhei com esse pessoal, então estava ali, gostava muito da carreira. Mas quando eu assumi a magistratura, já nesse trajeto aí que eu estou fechando, eu não me arrependo de ter feito esse concurso. Ao contrário, acho que estava ali na espera mesmo. Então chegou, era promotor, mas olha, agora surgiu, vamos para juiz, foi isso que você fez? Sim, aquele momento de concurso que você não escolhe muito seu caminho, né? Mas tu passou de primeiro ano? Sim, passei de primeira no concurso aqui do TJ. Fiz alguns concursos, né, como esse, por exemplo, do Ministério Público, que eu não passei, alguns outros de outros cargos, mas na magistratura eu fiz um concurso, que foi esse concurso do TJ Pará, que tem uma característica, do meu concurso, né, nós que passamos nesse concurso, nós temos a satisfação, assim, o orgulho de dizer que foi o primeiro concurso externo do TJ, que era a primeira vez que a CESP, que até então, lá em 2002, esse concurso, que a CESP era a instituição mais importante de concurso na época, hoje ainda é uma das mais, a SEBRASP hoje, que organizou esse concurso. Foi quando se iniciou um fenômeno aqui no Pará, que vem sendo observado nos outros concursos, que é de trazer muita gente de fora, porque acaba sendo um concurso nacional, né? Como hoje são. Você não abre hoje um concurso nas comarcas, nos estados, que seja só daquele estado, né? Você corre gente do Brasil todo. Esse meu concurso foi que iniciou isso, tanto que dos 118 aprovados, foram mais de 3 mil inscritos, 118 aprovados, só 45 eram paraenses, ou seja, a maioria eram juízes de fora. Juízes do Sul, né, juízes do Rio Grande do Sul, entraram, muita gente de São Paulo. Me conta aí, como é que é a primeira comarca? Como é que é? A gente entra, assim, são duas... Doutor magistrado! São dois lados, né, quando você chega na magistratura. Primeiro você acha que sabe tudo, né, você chega com aquela banca de ter estudado para o concurso, mas quando você pisa na comarca mesmo, aí que você percebe que não sabe nada, que tem que aprender muita coisa. Acho que o primeiro aspecto é a questão do relacionamento humano.
né, essa compreensão de que nós não somos o centro do Da teoria universo para a ali, prática tem muita diferença. sim, que as coisas não acontecem só em função da gente, que a gente precisa observar o movimento e essa observância de movimento, ela tem que se dar assim de comarca a comarca, de servidor a servidor quando você chega, porque você sente o clima daquela cidade onde você está trabalhando. Qual foi a primeira? Marabá. Eu saí daqui para Marabá. Na realidade, quando eu entrei na magistratura, eu sempre conversava com os familiares ou com amigos que eu não queria ir para o sul do Pará. Tinha aquela história daqui, Cristiano, de Belém. Cristiano, um abraço pro Cristiano. Cristiano Também Belém. ele não é da tua turma, não. Ele não foi O desse Cristiano período. o Cristiano Porque ele foi foi de meu Marabá, concurso, né? só que de uma turma anterior. O Cristiano é um ano antes de mim. Ele circulou muito, o Cristiano. A gente se encontrou, se aproximou mais nessa gestão da AMEPA. Ele é meu vice-presidente imediato, né, o vice financeiro. A gente se aproximou mais quando estávamos no sul do Pará, ele em Parauapebas como substituto e eu em Marabá. Mas ele circulou ainda aqui por Bragança, ficou aqui próximo ainda e depois foi passando por outras comarcas e a gente se encontrou em Parauapebas. Eu acho que está em Igarapé-Açu, é isso? Igarapé, titular de Igarapé-Açu. Exato. Então, qual a dificuldade, Miriam? Vamos falar de dificuldade, porque a primeira comarca, foi logo a primeira barreira que você Eu acabei de vir aquele choque. Acabei de vir de Marabá, né? Eu estive visitando Marabá, assumi a MEPA na quinta-feira, na segunda-feira eu estive em Marabá para falar com os colegas de lá. Marabá hoje tem uma estrutura espetacular, um fórum enorme. Eu reuni, para tu teres ideia, eu reuni lá com 16 magistrados. E nós estávamos conversando sobre como era em 2004. Um deles entrou comigo lá, que é o Marcelo Andrei. Teve um momento em Marabá que ficou eu e o Marcelo, 2 juízes para toda a comarca. Quer dizer, era diferente, né? Era uma... Não se pode dizer assim, que era uma desestrutura, mas para aquele momento não era adequado para o tanto de que Marabá crescia. Então isso vem sendo corrigido ao longo dos anos, tanto que você hoje não ouve falar em conflito, né? Magistratura, advocacia ou reclamações sérias que venham de Marabá, porque a estrutura cresceu muito. E foi equacionado também. A gente chegou lá num período em que o fórum cresceu. O fórum era uma estrutura pequena, lá próximo da superintendência, Folha 31, salvo engano, lá em Marabá, ali na Nova Marabá, e tinha sido terminado o fórum da Cidade Nova, que passa a ponte, o fórum novo lá, com estrutura para aproximadamente umas 12 varas. Nós tínhamos 5 na época. Então, aqueles embates de despachar processo, aquele momento foi difícil por isso, por conhecer e por ser uma cidade grande. 6 meses depois que eu cheguei em Marabá, o juiz que estava respondendo à vara agrária saiu e me colocaram na vara agrária, que era, até então, um barril de pólvora no que diz respeito aos cumprimentos. Para quem conhece ali a região, a vara agrária foi a primeira vara agrária do Brasil, foi a primeira unidade jurisdicional do Brasil com essa competência, é uma previsão constitucional, mas foi instalada em Marabá. E até então, naquele momento, havia um certo receio das autoridades públicas de cumprirem as ordens emanadas da vara agrária diante do que tinha acontecido em 96 com a chacina de Eldorado dos Carajás. Então, de 96 a 2002, ficaram pendentes 50 decisões liminares de reintegração de posse. E aí eu assumi em 2004 essa pendência. Quando foi em 2005, o então governo da época sinalizou que iria mandar o comando de missões especiais para cumprir. Eu estava nessa situação. O primeiro foi um momento bom para mim, porque foi um momento de iniciar um diálogo que eu acho que hoje, Isso é importante, né? Até hoje eu procuro fazer na minha carreira, que é iniciar o diálogo com a sociedade e com os atores envolvidos nos processos. Então eu abri as portas do fórum para os movimentos sociais, para ouvir os reclames que os movimentos sociais faziam à época. Um dos principais reclames deles era que a vara agrária analisava as causas com uma mera visão processual civil, não aplicava o direito agrário, e nesse ponto eles tinham certa razão. E eu ouvi também todos os movimentos de fazendeiros que aguardavam, né, com ansiedade esses cumprimentos. Fizemos uma série de reuniões. Nessas reuniões nós enxugamos e chegamos dessas 50 liminares pendentes a 25 para cumprimento. Porque nas outras 25 as áreas já tinham sido negociadas pelo INCRA, os proprietários já tinham desistido, as situações já tinham sido saneadas. Então tinha ocorrido, né, várias mudanças nesses processos. Chegamos a 25, cumprimos as 25 ordens
sem nenhuma prisão e sem nenhuma lesão a qualquer pessoa, com estrutura adequada. Em algumas ordens, inclusive na mudança de governo estadual, nós mandamos Mudando do espaço harmônico, foi tudo. Mandamos equipes de ambulância e caminhões de mudança para as pessoas que estavam lá. Isso foi uma experiência muito boa na magistratura para mim mesmo, porque me botou num conflito, mas me botou também num caminho. Quanto tempo tu passaste lá na Vara Agrária de Marabá, nesse barril Eu fiquei de pólvora? entre idas e vindas na Vara Agrária, eu fiquei até 2008. Que aí em 2008 eu saí em definitivo de Marabá já como magistrado titular. Eu entrei como substituto, cumulei em Marabá o criminal com a Vara Agrária até lá. Respondi também em Tupiranga, fiz eleição geral em Tupiranga. Do próximo. Mas depois, Depois você eu partiu para Paraupebas? Fui titularizado em Santana do Araguaia, extremo sul do estado, 70 quilômetros do Mato Grosso e uns 30 quilômetros do Tocantins. Um cursinho intensivo valendo. Rodei esse estado todo. De Santana do Araguaia eu fui removido para Jacundá, que era próximo a Marabá. Então voltei para Jacundá e depois fui promovido para Redenção. Já voltei para próximo novamente de Santana do Araguaia, cidade de Redenção. Mas Redenção eu fiquei muito pouco, aí sim fui para Paraupebas. Isso já 2010, passei 2 anos girando entre Pois é, 2010 vamos falar 2010 da chega... capital do Mineiro, Paraupebas. Cidade E tem história lá em Paraupebas, né? Tanto nos movimentos sociais. Eu até hoje converso com ele, você é muito bem lembrado lá, muito bem conceituado, né? Mas ali tem muito problema, né, Lindo? Paraupebas é a minha formação como magistrado, eu acho. Pois é, teve decisões todas que tiveram repercussão do Estado, prisões e tal, mas eu acho que o mais expressivo, digamos, que tu atuou, né, é o caso que até hoje, salvo engano, insoluto, que nunca acharam o corpo, que é da Ana Karina. Tu atuaste nesse caso, né? Sim, um caso de repercussão, né? Já houve julgamento desse caso aqui, né? Houve condenação de alguns, absolução de outros. Foi um caso emblemático, o primeiro... O corpo nunca foi encontrado, né? Sim, não houve localização do corpo. Mas isso foi em 2010. 2010. Eu lembro que eu assumi a titularidade de Paraupebas em abril de 2010. E eu tinha férias programadas para maio de 2010. Saí de férias e quem veio me substituir foi um juiz que tinha acabado de entrar. E que eu acho que assim, o grande responsável pelo que nós chamamos de normalização da causa, da estabilização do processo. Porque o Rogério Tiburcio pegou a situação, esse crime, salvo engano, do dia 10 de maio, que é o aniversário de Paraupebas, se eu não estiver enganado, 10 de maio. Foi o dia do que ela assumiu? Foi o dia do aniversário de Paraupebas. Quem estava respondendo era o Dr. Rogério Tiburcio, grande magistrado que hoje trabalha na comarca de Paragominas. E... assim, não só a situação do fato de uma pessoa, né, de uma mulher grávida ter desaparecido, o que também chamou a atenção naquela época foi que coincidiu com outro caso famoso nacional, que era do goleiro Bruno. O goleiro Bruno, foi tudo na mesma época. Então, ali havia aquela coincidência, triste coincidência naquele momento, mas quem iniciou a apuração nesse caso, que era o juiz da fase policial, o Dr. Rogério Tiburcio, que decretou as prisões preventivas. Fazendo jus a quem iniciou esse trabalho. Ele que decretou as prisões preventivas, ele que determinou a coleta das provas que são fundamentais, as provas materiais, exames, né, no veículo do acusado, né, a apreensão da arma de fogo, tudo isso foi estabilizado pelo Rogério naquela época. Quando eu voltei, em 2010, você se recorda que era ano de Copa do Mundo, né? Eu voltei, lembro muito bem, pós-Copa do Mundo, já com o processo à beira de fazer a instrução. Fizemos a instrução no fórum da comarca de Paraupebas. Eu prolatei a sentença de pronúncia, que é aquela que diz que o processo vai a júri. Né? Recordo que um dos acusados, inclusive nessa sentença, haviam 5 acusados. Eu excluí um dos acusados, que era a pessoa responsável só pelo fornecimento da arma, mas não tinha conhecimento do resultado. E submetemos o caso, deixamos o caso pronto para ser submetido ao tribunal do júri. Uma parte dos réus recorreu e um dos réus não recorreu, que foi levado a julgamento ainda lá em Paraupebas, e foi condenado a 24 anos. Essa minha participação nesse caso chegou à condenação de um dos acusados no tribunal do júri em Paraupebas. Depois eles conseguiram, esse acusado, não sei qual a situação hoje, mas já cumpre pena, os demais acusados que haviam recorrido conseguiram o chamado desaforamento, que é retirar o julgamento da comarca,
para que seja feito em outro local. E foi determinado desaforamento aqui para a capital e foi realizado aqui. Me diz uma coisa, eu falo desses casos, porque são casos que geram comoção. Né? Esse caso da Ana Karina, comparado com o do goleiro Bruno, os dois corpos nunca foram encontrados, né, até hoje. Assim, como é atuar nesses casos? Que tem impressão? É mais um caso só? Nesse caso tem um particular. Os detalhes se passam por coletivo de testemunhas e aquela ânsia de o corpo nunca apareceu. Há uma diferença mais do ponto de vista externo, né? Para a gente ali na hora da audiência, no cumprimento dos atos e nas decisões prolatadas, é mais um processo. O que pesa nesses casos é o fora, é o extra. Te dar um exemplo disso. Nesse caso você teve que fazer esse... Era necessário isolar o fórum por conta da pressão social naquela época. O crime tinha acontecido em maio, salvo engano, a audiência de instrução foi em outubro. Havia um clamor público muito grande, uma expectativa da sociedade local para ver os réus que tinham sido presos e levados para Belém. Então, foi necessário isolar o fórum. Eu recordo que era uma mulher acusada. Uma acusada desmaiou durante o ato e você tem que ter uma adequação ali, um jogo de cintura para tirar. Eram muitos advogados. Né? Então, a diferença é isso. A causa em si é mais uma causa que você tem que aplicar o que você já conhece. Tá. Falando ainda, que eu me corrija se eu estiver errado, eu acho que quando você mais apareceu assim, de atuação, que você se tornou conhecido, que eu acompanhei muita coisa de lá. As decisões suas foram de mandado de prisão e tal, e você, inclusive, foi notícia estadual, você foi ameaçado de morte. Sem citar nomes, é claro. Eu te digo, isso pesa na cabeça do juiz? Assim, quando chegar uma coisa, aquela parte do processo compreender que você é uma parte do processo e precisa ser feito. Outra coisa, essa parte do processo levar para o campo pessoal e achar que isso é uma perseguição, achar que está errado, e partir para essa efetuar cada ameaça. O que tu acha, Presidente? Isso assusta? Eu acho assim, no exercício profissional, faz parte do cardápio. Né? Está ali entre as possibilidades do cardápio do magistrado, não só do magistrado, mas do membro do Ministério Público, de autoridades policiais, essa possibilidade, não que isso seja uma coisa normal. Mas eu acho que, assim, eu encaro essas possibilidades, essa existência no cardápio profissional, como uma oportunidade de a gente se afirmar enquanto poder. Eu acho que é um momento de um juiz, ou do membro do Ministério Público, ou do policial, mostrar, em primeiro lugar, esse ponto fundamental que tu tocaste, que a gente não age de modo personificado. Ali não é pessoal o exercício. Então, é um rito processual, muito comum isso está acontecendo no Brasil direto, né, nesse momento agora de solidificação da nossa democracia, de tentar personificar a justiça, o juiz, dizer que é o fulano de tal que está fazendo. Não. É uma parcela do poder do Estado juiz, aí sim do Estado juiz que está ali trabalhando. Então as ameaças, elas devem ser, em primeiro lugar, elas devem ser repudiadas com veemência e utilizado todo o poder que o Estado tem para combater. Eu acho que naquela época em Paraupebas nós fizemos isso, tanto que eu nunca tive nenhum problema do ponto de vista pessoal de integridade física, porque nós tínhamos esse aparato. O próprio Tribunal de Justiça possui, né, uma comissão permanente de segurança institucional, que é a CSPI, e a comissão imediatamente prestou auxílio a mim naquela época. Eu tive todo o aparato que era necessário, e nós demos a resposta, primeiro, de não voltar um passo nos processos. Segundo, de não me retirar desses processos por conta dessa situação, e terceiro, de solucioná-los, de chegar onde eles deveriam chegar. Eu saí de Paraupebas quando eu tive a possibilidade pessoal de chegar mais próximo da minha cidade, né? Sou natural de Belém, tive a possibilidade de vir a Castanhal e sair depois de ter atuado em todos os processos que eu achava que eu devia atuar. Então, a ameaça é uma possibilidade na nossa profissão? Mas ela não deve engessar, muito menos nos paralisar. Eu acho que não paralisa. Eu acho que assim, eu acho até infantil quem tenta fazer isso contra a magistratura, isso já fazendo um link aqui contigo no que aconteceu nos últimos tempos, principalmente agora no dia 8 de janeiro. Ninguém quebra a nossa vidraça, né? Simbolicamente falando aqui. Você pode quebrar a vidraça, mas a gente vai reconstruir. Então não há essa possibilidade, porque nós somos uma parcela do poder. Entendi. Nesse caso, vamos falar do Líbio.
quando existe a questão da ameaça, o jornalista, a gente é passível por essas situações. Mas quando vem a ameaça e chega, pô, você tem família, tem aquilo tudo, você passa, no teu caso, você passou a ter mais cuidado, isso te assustou? Ou não, isso aqui é mais um motivo para a gente continuar saber que está fazendo a coisa certa. Quando eu te digo que há um cardápio, há um roteiro nosso também, e acho que a descrição na nossa vida pessoal já faz parte. Quando você assume um cargo público, especialmente magistratura e Ministério Público, você passa a seguir um certo roteiro necessário. A descrição da sua vida pessoal e e evitar que você tenha muita exposição, ela é um ingrediente desse cardápio. Você deve fazer isso. Você já deve ter essa descrição. Então, quando acontecem situações como essa, você já tem que saber que a sua vida não tinha que estar exposta. Então, obviamente, você redobra os seus cuidados, aprende. A cada incidente que você tem na magistratura, você aprende para a próxima, né? Você já sabe evitar. Eu costumo comentar muito com o pessoal do meio. Eu atuei contado nos dedos em Paraupebas em casos de repercussão, que envolvia policiais militares ou advogados. Eu passei dali e passei por Castanhal, creio que em Castanhal eu atuei em processos com mais pessoas desse modo, e em Belém, na vara do crime organizado, mais ainda. E esses eventos não se repetiram. Qual o aprendizado que eu tirei aí? Primeiro, aquilo que eu te falei no início dessa entrevista, a gente vai aprendendo, cada local é você vai aprendendo a repercussão das suas decisões de forma local, e você vai também aprendendo a trabalhar os casos, a expor o mínimo possível, né, a ter um cuidado maior até com as informações. Isso eu fui aprendendo, tanto que nas comarcas seguintes, apesar de ter agido, eu acho, até com mais veemência nesses outros casos, eles não tiveram tanta repercussão. Você também acompanhou aí no crime organizado, decisões, claro. Eu acho que tiveram. Com certeza. Eu vou te perguntar agora, falamos já de Paraupebas, falar um pouco você saindo de Paraupebas, veio para Castanhal, e de onde deu um estalo para, olha, vamos para a MEPA, eu preciso da minha parcela de contribuição para a Associação dos Magistrados. Mas isso você vai contar no próximo bloco dessa entrevista. De volta aqui na entrevista com Lídio Moura, presidente da MEPA, agora eleito, foi candidato a primeira vez, e nós paramos no primeiro bloco falando de quando você saiu de Paraupebas, mas na verdade você já estava sempre acompanhando, sempre participando da MEPA, vice-presidente. Sim. Fala um pouco sobre isso. Desde que eu entrei na magistratura, a MEPA sempre me atraiu, né? Sempre a questão associativa, pelos assuntos, né, que faziam interesse, eu sempre participei. Havia, na época que eu entrei, uma recomendação da proibição de juízes saírem das comarcas. Havia uma situação que envolvia isso, e havia uma luta associativa que eu me engajei naquilo. E saída, está falando de residência. Não era, a residência já era determinada, é um preceito constitucional, a gente tem que cumprir, eram as saídas mesmo. Havia um momento ali como existem certos momentos de sedimentação, de entendimento. Então se criou na época um entendimento de que haveria, não era proibição, mas a necessidade de comunicação dessa saída. Isso gerou um certo ruído na classe que me fez ser atraído para o movimento associativo, de discutir isso. E a partir dali eu me vinculei a um grupo, né, na associação, que foi o grupo que alguns anos depois chegou à presidência. Cheguei à presidência como vice de prerrogativas, que é uma vice-presidência da MEPA vinculada a essas questões de qualquer tipo de ofensa à magistratura, né, qualquer tipo de notícia contra a magistratura. No período que eu conheci um jornalista chamado Evandro Corrêa, tinha um diálogo ali muito próximo com ele. Porque era necessário que a gente estivesse ali atento a essa. Então, ali naquele momento, eu passei a trabalhar dessa forma. Passei 6 anos na vice-presidência de prerrogativas. Isso me alçou, junto com o Eider também, a ir para a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, onde eu fui secretário de prerrogativas. Um abraço para o doutor Eider Tavares. O Eider, que foi meu presidente. E aí fui para a Secretaria de Prerrogativas da AMB, na gestão do Jaime, que hoje é
juiz Jaime, que hoje é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Passei lá 3 anos, me candidatei na candidatura anterior, na eleição anterior, perdi por 8 votos, né? Nossa classe é apertada, são poucos votos. Mas, Nível, só contextualizando, nesse período, Parauapebas, tu já estavas envolvido? Eu já era em Parauapebas por prerrogativas Pois é, aí tu viesse de Parauapebas, viesse para Castanhal. Para Castanhal, sim. Aí lá passaste quanto tempo ainda lá até vir para... 6 anos em Castanhal até chegar à capital. E nesse tempo fazendo esse... Sempre trabalhando com a associação. Agora eu te fiz esse resumo e mencionei a questão de grupos, né, que aquela época, quando eu entrei, havia um grupo ao qual eu me vinculei, para te dizer que essa construção me fez ter a tranquilidade de, nessa eleição, junto com a classe, obviamente, nós conseguirmos chegar, a minha chapa está chegando como chapa única, como chapa de unificação da magistratura. Um consenso, né? Isso, eu tenho, como eu disse, eu vou fazer 19 anos de magistratura. Nesses 19 anos de magistratura que eu acompanho o movimento associativo, ele era um movimento dicotômico, era de 2 lados, de divisão. Nós conseguimos construir, nós tentamos construir isso na eleição anterior, os 2 grupos, não conseguimos, por muito pouco. Nesse período, acho que a classe amadureceu para que nós chegássemos como chapa única. É uma chapa que tem grupos e ideias de todos os lados da magistratura. A magistratura é um conjunto, né, muito plural. É difícil você conseguir, né, o consenso, mas felizmente nós conseguimos. Eu acho que esse é o mote da nossa atuação nesses 3 anos. É manter essa unidade, tentar manter essa unidade do ponto de vista, principalmente do ponto de vista externo, para a sociedade, para que a gente resolva os nossos dilemas dentro de casa e nos apresente como uma unidade. Mas quando se fala, historicamente, quando se fala sindicato, associação e tal, as pessoas pensam, pô, isso é apurrinhação, isso é dor de cabeça, o que o cara quer mexer com isso? Então, na magistratura não deve ser diferente, lógico, você guarda aí as devidas proporções, mas o que te move, existe, qual o clamor da classe hoje? Digamos, se você fosse apontar, por que você vai, olha, a gente vai ter que abraçar essa causa aqui logo de cara? Agora, em primeiro lugar, o que me move aí, eu acho que é aquele sentimento mesmo de paixão pela minha associação. Eu acho que eu sempre fui um entusiasta da MEPA. Isso, entre aspas, o que está chamando de apurrinhação, para mim é realmente muita gente não vai porque não quer dor de cabeça. É uma paixão pelo nome AMEPA, e vou te dar aqui também uma visão do ponto de vista pessoal. Quando você entra na AMEPA e vai ao 2º andar, tu vai visitar lá algumas vezes, tem um auditório lá que é desembargador Silvio Raul de Moura, e uma medalha dada pela AMEPA, que é Silvio Raul de Moura. Mas Silvio Raul de Moura, me corrija se estiver errado, eu acho que é o nome do presídio também de Santarém. De Santarém também. Não é isso? O Silvio Raul de Moura é meu tio-avô e irmão do meu avô, que também era magistrado, Levi Raul de Moura. Então tem história. Então, eles, na década de 70, 1970, foram fundadores da então Associação dos Magistrados. A gente está fazendo 53 anos esse ano, a gente faz 53 anos. Então eu tenho essa dívida, né? Eu tenho isso no meu nome, que eu tenho que resgatar. Vamos fazer essa festa. São 53 anos dessa jovem senhora MEPA aí, que eu tenho, assim, uma satisfação pessoal pela MEPA. E do outro ponto de vista, de gostar também de falar em nome da magistratura. Eu sei que eu não sou o único interlocutor da magistratura, como disse. É uma classe plural que tem diversas representações, né? Nós podemos dizer, primeiro, que o Poder Judiciário não tem uma chefia única, né? Você observa, nem os ministros do STF podem se dizer chefes do Poder Judiciário. É um ente plural, cada um com a sua independência. Mas é muito bom fazer a defesa disso, porque ela se transforma numa defesa abstrata de eu poder trabalhar, do meu colega poder trabalhar, sem que ele seja incomodado naquilo que é mais caro para a gente, que é a independência de julgar. Eu acho que isso, a independência de cada um juiz poder dizer o que pensa com base no que ele estudou, é o que deve ser garantido. O resto, né, são discussões. Mas isso eu acho que sempre me motivou. E você me perguntou sobre o que a classe mais clama hoje. Eu acho que é um ponto unânime, nacionalmente falando, é a chamada valorização. É a valorização não só do ponto de vista de subsídio, que é uma discussão que a gente tem que levar à sociedade
conseguindo demonstrar à sociedade por que nós temos que ser valorizados no subsídio, porque é um tema bem espinhoso para que a população compreenda. A população nos enxerga, de certo ponto de vista, como pessoas muito beneficiadas e que trabalham pouco, e a gente precisa demonstrar à sociedade que não funciona assim. Isso é verdade. Né? Basta você abrir o antagônico, basta você abrir um jornal escrito, um site, né, a televisão, você vê que 90% do que se passa no jornal tem relação com o Poder Judiciário. São prisões, né, são apreensões, né, são bloqueios de bens. Então, ou seja, a base do telejornalismo, do jornalismo, é o trabalho ininterrupto do Poder Judiciário. Só que essa percepção não passa para a sociedade. Como é que um jornal se forma todo? O jornalista pode passar como uma pessoa que trabalha ininterruptamente. Mas nós também somos o juiz que prolatou a decisão não passa essa mesma impressão. Isso é uma construção. Isso precisa ser construído no dia a dia, né? Repassado. Eu acho que um papel associativo, muito mais do que brigar como sindicato, seja passar esse papel de que nós estamos de forma ininterrupta. Existem algumas empresas também que se valem dizer isso, né? Que trabalham 24 horas, 365 dias por ano. O Poder Judiciário trabalha 365 dias por ano, por meio de plantões, né? Por meio, os dias normais e por meio de plantões que são ininterruptos. Aliás, desde a pandemia, né, que nós não paramos em momento algum durante a pandemia, os nossos plantões ficaram delimitados. São plantões que iniciam o expediente normal de 8 às 14. Nosso plantão inicia às 14 horas e para às 7 horas e 59 minutos do dia seguinte. O juiz que está de plantão, ele passa a bola para o outro juiz que vai começar às 8 horas da manhã a trabalhar. Isso não é uma informação que vai para a sociedade e talvez a sociedade não compreenda, né? Obviamente não está informado. E aí entra um outro papel que eu acho fundamental de estar na MEPA, que é esse aqui que eu estou fazendo. O diálogo por meio da imprensa, com a imprensa e por meio da imprensa. Porque é a imprensa que nos leva à população. Tem que desmistificar isso que você está falando. No interior se falava muito de juiz, também promotor, vou colocar só juiz, falava muito de juiz tem que né? Que era terça, quarta e quinta. Sim, houve, né? Houve um momento de entreveros de instituições por conta disso. Pois é, então nesse aspecto, o que eu quero te perguntar, para falar um pouco mais sobre a MEPA. Você vai, lógico, dar continuidade no trabalho que já vem sendo feito, está lá dentro já há muito tempo, assumiu a presidência porque já vem da cozinha da MEPA, né? E, obviamente, que você chegou à presidência agora com metas e com propostas. Já falaste nessa questão da valorização. Mas o que mais, assim, que tu pode falar? O que pode esperar os magistrados dessa gestão do Líbio lá na MEPA? Sim, a gente, assim, além de ter sido uma chapa única para tentar criar essa unidade, apesar disso, não é só em razão disso, nós criamos o nosso, eu tenho dito isso e repetido, o nosso script de trabalho, nosso roteiro de gestão. Nós apresentamos, ainda que tenha sido chapa única, sem necessidade de voto, né? Em tese, bastaria que os próprios membros da chapa votassem, nós não queríamos isso. Nós conclamamos a classe a ir à votação e apresentamos a ela um plano de gestão. Esse plano de gestão apresenta aproximadamente 60 itens que nós vamos cumprir à risca. E nós, aliás, já começamos a cumprir. No dia 2, no dia da posse, nós criamos duas diretorias por atos executivos na MEPA. A primeira é de igualdade e diversidade de gênero, porque nós temos hoje, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, protocolos de atendimento do Poder Judiciário aos vulneráveis de todas as ordens. Nós precisamos trabalhar isso do ponto de vista da associação. Então, essa diretoria de igualdade e diversidade de gênero vai fazer esse diálogo entre os juízes, dos juízes com o Tribunal de Justiça e dos juízes com a sociedade. Esse é um aspecto. Criamos também, logo no dia 2, a diretoria de segurança, que a diretoria de igualdade e diversidade de gênero fica lá com a doutora Rejane Ferreira, que é uma magistrada que tem trabalho considerado nessa área, juíza de Coraci, e a diretoria de segurança, que é esse ponto que nós tratamos agora aqui, de ameaças a juízes, vai ficar com o doutor Cristiano Magalhães, que é vice-financeiro, mas que já tem também um gabarito sobre o trabalho com segurança. É um setor dentro da MEPA para fazer o seguinte: você tem alguma situação de ameaça à segurança do magistrado, o magistrado
tem, como eu lhe falei, a comissão permanente do tribunal, mas ele vai ter um fiel interlocutor que vai ser a sua associação, para manter o contato imediato, para deslocar autoridades policiais, se for o caso, para fazer o diálogo que possa tranquilizar o magistrado em qualquer situação que envolva a sua segurança, e a portaria de criação, o ato de criação menciona inclusive de familiares, que é outro ponto que você falou. Numa situação de vulnerabilidade da segurança do juiz pode... É abrangente, né? E essa diretoria vai trabalhar especificamente isso. Outro ponto que nós mencionamos também no nosso plano de gestão é a interiorização, é o respeito aos magistrados que estão lá na ponta, de ir até o magistrado que está no interior. Eu comecei essa administração já me deslocando, falei isso em Marabá para os juízes, que eu estava indo ali simbolicamente como se fosse um ato de posse, para valorizar aquele magistrado que está na ponta e que por vezes se sente realmente afastado do poder central. Isso é um fenômeno que acontece, né? Acontece com a população em si, acontece também com os magistrados. Mas nós vamos estar, uma das metas é visitar as 117 comarcas desse estado, nós vamos fazer isso, para fazer o que está lá também no nosso plano de gestão, que é o diagnóstico de comarcas. Por vezes, nós sabemos quais são as demandas coletivas da classe. A valorização é uma delas, a valorização de subsídio, a valorização do ponto de vista institucional, mas às vezes existem algumas demandas que são de fáceis soluções, mas que não chega aqui porque não tem a interlocução necessária, e a MEPA vai fazer essa interlocução. Nós também queremos ter, e isso é ponto fundamental para a gente, um diálogo muito aberto e muito leal com a administração do TJ. Eu acho que também é papel com as instituições como tudo, né? Com as instituições, sim, a gente não vai abrir mão de conversar com nenhuma instituição. Quem quiser conversar com a MEPA, em primeiro lugar nós vamos procurar. E segundo, quem quiser conversar conosco e precisar de algum apoio ou parceria institucional, nós estamos abertos para isso. Mas nos interessa muito o diálogo com a administração do TJ, que é, ao mesmo tempo, nossa associada, né, e responsável pelas nossas vitórias. Então a gente quer fazer parte nesse aspecto com a gestão do tribunal, para que a gente possa auxiliar no que for possível para que nós tenhamos sucesso na gestão e o tribunal também, por meio da MEPA, alcance esse sucesso. Eu acho que é também um ponto muito interno, né, entre a magistratura, mas é um ponto de equilíbrio da classe. É bem peculiar dizer isso, porque é um ponto de equilíbrio a MEPA se apresentar como parceira da administração, e isso nós iremos fazer. Ok, a gente volta daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com o Líbio Moura, vamos bater aquele ping-pong daqui a pouco. Estamos de volta à entrevista com o Líbio Moura. Vamos agora para aquele momento difícil, aquele momento do ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta, vou falar de uma pessoa, de uma situação, tu me responde uma frase sucintamente, eu vou dizer assim. Certo. Vamos começar com você. Quem é o Líbio Moura? Eu acho que eu sou um juiz de carreira. O que é a justiça para você? Justiça para mim é sinônimo de pacificação social. Paz. A MEPA. Paixão. Se não fosse juiz, você seria o quê? Eu seria incompleto. Qual a missão do magistrado, na tua concepção? Tranquilizar o meio social. Um grande nome da magistratura. Pode ser qualquer. Só um nome. Pode dizer mais, obviamente você não quer ser injusto com ninguém. Eu não posso ser injusto, não vou te dizer nenhum nome. Diz um nome nacional. Diversos. Me diga. Carlos Aires Brito, ministro do STF. Pronto. Líbio, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado por essa agradável conversa. Eu te desejo, sinceramente, sucesso na MEPA, você vai precisar, né, para juntar essa academia. Já existe muito, já está bem encaminhado. Eu quero deixar agora para você as suas palavras para os nossos amigos do Antagonista. Fique à vontade. Evandro, como eu te conheço, eu já te conheço há bastante tempo e sei que por essa tua risada foi um desafio. Eu vou botar outro desafio aqui para ti. Primeiro é voltar aqui, porque é te falando sinceramente, estar aqui, ter espaço no teu canal de comunicação, que é muito bem recebido no nosso estado. É uma honra, obrigado. Sinceramente. Obrigado.
E como eu sei que tu me desafiaste aí na tua risada, eu quero voltar aqui, estou me convidando aqui Claro. para vir prestar contas contigo dessa gestão da MEPA, porque realmente o que nós queremos é esse diálogo. Um diálogo franco, aberto, direto com a sociedade. O antagônico é um meio de nos levar à sociedade. Eu vou procurar outros tantos que possam levar o nosso recado direto à sociedade, porque essa é a finalidade. Quando eu falo que a MEPA é um ente, quando se fala, né, que é um ente classista, ela é um ente classista diferenciado, porque ela faz a defesa de quem leva, de quem julga as pessoas, de quem sabe qual é o peso da toga. E fazer a defesa disso é muito importante e nos dá muita responsabilidade. Eu quero dividir essa responsabilidade com a sociedade paraense e mostrar para a sociedade paraense quem são os juízes e juízas que trabalham nesse estado e como eles trabalham e qual o fortalecimento que essa classe precisa.